Vamos lá falar um pouquinho sobre segurança financeira, sair um pouco da espiritualidade e entrar na materialidade, porque a gente ainda paga boleto, temos corpos e o pessoal parece que ainda não entendeu o básico da finança. Se você está falindo, é porque você ainda não está aprendendo a viver com o necessário. Viver com o necessário é podar os gastos extras, é saber quanto você custa por mês e saber viver com aquele mínimo para quando as vacas magras chegarem. E aí, quando as gordas chegarem, você aprender a fazer uma renda maior, saber poupar. Quem poupa muito com medo de gastar, tem um probleminha. Quem gasta tudo emocionalmente está imaturo ainda, igual come demais, gasta demais, também tem que reaver esses princípios. Nós vamos falar de alguns valores para quem quer equilibrar a área financeira da sua vida, como se fosse uma empresa. Os princípios básicos sobre dinheiro, o que rege são as regras, né? Os gastadores e os guardadores, ambos têm muita emoção. E o equilíbrio de tudo é a potencialidade que você vai ter para não entrar na mesma vertente da sua família lá de trás, que viveu escassa. Todos os nossos bisavós e tataravós foram escassos. Se não foram pela escravidão, foram pela guerra europeia, vieram sem nada, iniciaram uma vida com um colchão e passaram fome. E de alguma forma existe um autossabotador inconsciente às vezes na sua vida que fala: para pertencer a essa tribo, ser amado e continuar a geração, eu não me permito ganhar mais dinheiro do que os meus ancestrais. E aí você vai ficando nesse clã de escassez por pertencimento negativo. A constelação pode te ajudar muito nisso também. Ter dinheiro não reduz estresse, pelo contrário, você passa a ter mais preocupação em guardar ou perder aquilo que você ganhou. Mas o aumentar a renda faz você se sentir mais poderoso no sentido de autoconfiança, mas você vai buscar esse estudo que vai fazer você ganhar mais. E tem uma hora da vida que você não aguenta, o corpo não aguenta mais 2 horas para ir, 2 para voltar, aquele serviço braçal, ou repetitivo que você não gosta, e aí você fala: o que eu tenho que fazer para sair dessa roda? Aí você olha para o vizinho que está se dando melhor na vida, e fala: o que ele fez? Estudou? Ah, então eu vou fazer igual. O máximo da sua capacidade é o que vai fazer você polarizar o dinheiro dentro do seu bolso. Não é vibrar que eu quero dinheiro, é fazer por onde, agregar valor ao mercado, entregar com luz e amor o que você faz. E isso é automaticamente bolsos recheados. Quanto você custa, qual é a sua renda fixa, qual é a renda que você vai fazer extra para esse sonho que você quer, quanto você vai guardar, nem que seja para sua viagem ou para o seu curso. O fato de nunca ficar endividado em toda a vida também é uma ilusão, né? Você pode arrumar a sua vida se você está em dívidas por 2, 3 meses, até 6, ficar com seu nome negativado, focar nessas dívidas, parcelar, acordar, negociar com você mesmo, abrir mão dos seus prazeres, dos seus lazeres para pagar essas dívidas. E se você fica com arroz e nuggets por algum tempo, sem o seu iFood, sem o seu Uber, você vai juntar dinheiro sim. Mas aí cabe a você saber quais são as prioridades. Porque às vezes o ser humano só vai pagar aquela dívida que vai sujar o nome dele. E aquela dívida ética, moral, com um fornecedor, um amigo, um vizinho, você deixa pra lá. E não tem jeito de prosperar nessa vida se você não tiver com todas as suas dívidas pagas primeiro. Eu passei por muitas fases da minha vida, mas eu percebi que existem os que ostentam e existem os falidos. E esses dois passam 5 anos e é uma grande diferença. A galera que vai mostrando que tem tudo não fica 80 anos da vida assim. Quanto mais você tem, mais você gasta. Você ganha 1.000, gasta 1.100. Quando você ganhar 10.000, você vai gastar 12.000. Porque fica no cheque especial, deve o seu cartão de crédito, vai aparecer no crédito no mercado, você vai usando. Quando você vê, buraco sem fim. Por muitas vezes eu quebrei o cartão de crédito na tesoura antes que ele me quebrasse. A gente tem que trazer um adulto para cuidar dessa criança que tudo quer, tudo pode, tudo quer comprar. Quanto mais você tiver autodomínio, no sentido de ir para um shopping, olhar para uma sandália preta, falar: muito linda, mas eu já tenho uma, quando quebrar vem buscar essa. Ou anotar o que você quer, que dá vontade de comprar e não sair passando o cartão, voltar para casa, analisar racionalmente: eu preciso mesmo disso?
Usar até o último desodorante, até o último batom para comprar um novo? Será que a gente consegue? Somos colecionadores de tanta escassez que houve lá atrás. Nós queremos de alguma forma guardar isso em produtos e frascos. Eu vejo acumuladores que têm 12, 15 frascos de perfume, desodorantes e body splashes e vai lá e compra mais um. Isso é doentio, né? Você parece que trabalha, chega sexta-feira, você não vai beber e comer, você vai gastar e fala, eu mereço porque eu trabalhei. O financiamento da sua casa e do seu carro tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Primeiro é o da casa, para depois vir o do carro. Você não vai dormir dentro do seu carro. As ordens de linhas têm que ser bem diretas. Parece que você quer ostentar o carrão, a chave, a nave, a roupa, o pano, mas a chave da casa própria você ainda não tem. Ah, mas eu não pago aluguel, mas mora num quintal, divide sobrado com família. Tem algumas, assim, valores, né, crenças falsas referente a isso. O seu cartão de crédito, ele tem que existir para uma emergência. E se você for uma pessoa emocionada como eu fui, você não pode ter cartão de crédito. Ele te leva assim à falência. Uma vez eu tive uma amiga e eu falei pra ela, pelo menos agora que eu tô falida, eu só pago tudo no débito. Se eu tenho, eu tenho. Se eu não tenho, eu não pago. Tá sempre zerada a conta bancária, mas não tá mais menos 10 mil como era antes. Eu não tenho um boleto de 3 mil para pagar, eu tô falida, mas eu tô em paz. E ela disse pra mim, ué, quem tem um crédito de 20 mil no mercado é porque pode. São jeitos diferentes de olhar a vida. Nenhum dos dois está certo ou está errado. É o que combina com você. Quais são as informações, os arquivos, os aplicativos que você coleciona, dizendo o que você gastou. Centavos naquela padaria pode fazer uma diferença, assim como as calorias que você anota para saber por que você está engordando. Não tem magia, não tem mistério, é matemático. Tá gordo é porque come mais caloria do que gasta. Não tá com dinheiro porque ganha menos do que tá gastando. A alimentação, o aluguel que vem em primeiro lugar na sua vida, nas suas contas, tem que ser pagos em primeiro lugar, é a base. Quantas pessoas deixam de pagar uma conta para pedir uma pizza? Aí já impera uma criança dentro de vocês. Tem que cortar, simplesmente tirar os aplicativos, iFood, Uber, se autodominar nesse sentido de começar a ver onde é que você vai poupar o dinheiro, ou você vai fazer uma renda extra e fazer mais entrada, ou você vai cortar as saídas. Parece que essa aula de matemática a gente faltou na segunda e na terceira série. Olhar para essa família que você pertence e buscar as crenças falsas de por que você ainda vive e coliga com essas crenças falsas ali. Afinal, vocês têm bênção de prosperidade ou ainda impera uma maldição de escassez? É simples a resposta. Conexão com isso, você pode cortar o padrão. Conciliar as suas contas bancárias em uma só, identificando tudo que você ganha e gasta, é importante para você saber quem é você, quanto você gasta, assim como qual é o seu nome. Entradas e saídas, PEPs e WEPs, um contador pode te ajudar, um consultor financeiro ou um amigo que já tem controle sobre isso. Talvez ele tenha outros perrengues na vida, em outras áreas de relacionamento, emoções, comida, mas a de dinheiro ele é resolvido, então você pode pegar algumas dicas que você faz para chegar lá. Então você sabe quais são as suas obrigações financeiras, as suas contas mensais, quanto que você tem que pagar, e agora já sabendo quanto você ganha, você já pode responder as perguntas. Vai viajar no final de semana? Ou vamos deixar esses planos para daqui a um ano? Vai gastar tudo que tem no seu cartão de crédito, na Shopee? Ou vai colecionar o que você quer comprar dentro de um carrinho e quando o dinheiro sobrar, você apertar o play? A gente tem que ter controle dessas emoções que fazem a gente comer e gastar. A ordem comportamental sua vai dizer a ordem que você faz seus pagamentos. Ah, mas eu quero comprar aquela garrafa térmica que é linda de café que eu vi, mas você já tem uma que está funcionando. Então você põe essa que você quer numa wishlist. Não é deixar de comprar, mas você tem que ter em algum lugar escrito o que você vai comprar quando o dinheiro sobrar. Eu tenho um carrinho com 50 itens na Shopee e não necessariamente eu compro eles toda hora. Às vezes esses 50 itens viram 10 depois que eu falo, acho que eu não preciso, já passou um mês e eu não usei. Enfim, trazer para você esses limites.
Traz para você uma data limite para quitar todas essas dívidas. Traz para você uma data limite para trazer o dinheiro dessa viagem que você quer fazer. Traz para você uma data limite para iniciar a colecionar os centavos que vai fazer a sua conta de emergência. É tão feio você estar passando por uma emergência que precisa de R$ 1.000 e não tem. Não é para você pagar todo mundo e em antecedência, anteceder meses de, né, estamos em março, você já pagou as contas de abril e maio, não é doentio nesse nível, porque tem gente que está indo para outro extremo do que eu estou falando aqui, né? Aí também é doente. É muito importante você ver os seus gastos diários financeiros, porque são nas bobagens que a gente gasta, né, nesses centavos. Voltar a ter confiança em você mesmo, que você vai conseguir se controlar, e olhar o mercado financeiro com uma vontade de conseguir. Eu vou parar por aqui e vou fazer a parte 2. Nossos vídeos agora são de quartas e domingos aqui no canal às 8 horas da noite. Um beijo para você e para suas finanças. Tchau, tchau.